Olá, hoje é segunda-feira, dia de eu salvar a sua redação e, na verdade, eu vou salvar a sua redação e a do João Vitor, um aluno que se sentiu prejudicado ou pelo menos confuso com a correção do Enem 2022. Se você também quer entender como e por que você tirou a nota que tirou no ano passado para subir a sua nota em 2023, vem comigo. Eu recebi recentemente este e-mail do João Vitor, um aluno que já me segue no YouTube há muito tempo, que já interage comigo no YouTube há muito tempo. Olá, Jana, me chamo João Vitor, realizei o Enem 2022 e lá ele alcançou 920. Me assustei de início porque tinha a tradição de tirar 960. Se você assim como o João, assim como o João me segue há algum tempo, deixe seu comentário aqui embaixo, me conta há quanto tempo você me conhece. Eu e o João já estamos juntos desde a pandemia daquela doença que eu não posso falar, não é mesmo? Voltando, na hora em que ele recebeu a vista pedagógica, ele viu que as notas finais eram C1, 160, C2, 200, C3, 180, C4, 200, C5, 180. Nota final do Enem, 920. E por que ele se sentiu confuso? Por causa disso daqui que eu vou explicar na câmera da mãozinha. Quando a gente vê a nota 180, isso significa que um corretor deu 200 e um corretor deu 160. Ou seja, houve uma discrepância, ainda que pequena, entre os dois corretores que viram essa redação. O que significa que essa redação teve sua nota variando entre, dentro dessa variação aqui, 960 e 880. E é justamente porque houve essa discrepância que o João quer que eu dê uma olhada no texto dele, que eu dê uma corrigida no texto dele. Então, eu trouxe aqui para vocês, entre outras coisas, o espelho, na verdade, aqui a gente tem a grade de notas, e eu trouxe o espelho para corrigir para o João com vocês. Então, os senhores, a essa altura do campeonato, já conhecem esse esqueminha de cores aqui. Eu gosto de sempre usar esse esqueminha de cores para facilitar a compreensão, É uma legenda de cores. E se você quiser ter acesso a esta redação, ao espelho do João, você vai escrever aqui embaixo no comentário: Jana, cadê a redação? Se eu tiver uma quantidade boa de comentários, eu posto essa redação completa para vocês. Coloco num drive e coloco o link para vocês, ok? Então deixa aqui embaixo um comentário. Jana, cadê a redação? Bora lá. Ele começa com o repertório sociocultural. Então aqui tá tudo bonitinho. Os povos indígenas descritos na primeira fase do romantismo. Então esse daqui é o primeiro repertório dele. Foram nomeados de heróis da pátria. Foram nomeados, não tem essa preposição, heróis da pátria. Aqui eu tenho um problema com o texto dele, que foram nomeados heróis da pátria por esses autores. Eu esperaria que houvesse uma retomada para deixar mais explícita essa relação. Destarte, ok, Destarte é um mecanismo coesivo, tudo bem. Isso ocorreu, sobretudo, marca de opinião, uma vez que eles, mais um operador argumentativo, eram idolatrados por exercerem diariamente o papel de respeito ao ecossistema nacional. Ok, aqui eu tenho um problema argumentativo. Eles eram idolatrados pelos membros do romantismo ou por outros escritores? Então, eu ia perguntar por quem. Eu precisaria aqui de quem é o sujeito. Na verdade, quem é o agente aqui, tá? Então, por quê? Não, por quem? Possuindo, desse modo,
a sabedoria de extrair apenas o necessário da natureza para a sua sobrevivência, a água e o alimento. Aqui tem um probleminha. Eles extraíam outras coisas ainda que tivessem uma relação sustentável. Mas tranquilo, não acho que a correção do Enem foi nesse nível de detalhe, não. Todavia, no século XXI, embora, então, contraste, realizem a mesma função de cuidado à flora, e aí a gente tem também e a fauna, sabe-se que esta parcela da população, comunidades e povos tradicionais, aqui temos então o tema sendo abordado, ele conseguiu escapar aqui de uma abordagem excessivamente restrita do tema, lembrando que comunidades e povos tradicionais não se limitam aos povos indígenas, e aqui ele mostra isso é muito importante nesse tema. Não recebe o mesmo título nobre. Ok. Desse modo, então ele está fechando essa introdução, consequentemente, e aí ele vai exemplificar, quilombolas, ciganos e ribeirinhos, por exemplo, excelente estratégia de mostrar que existe uma diversidade dentro dos povos tradicionais, vivem à margem da vulnerabilidade social. Aí tem um problema, eles vivem à margem da sociedade ou na vulnerabilidade social. Aqui, se eles estivessem à margem da vulnerabilidade social, eles estariam incluídos na sociedade. Negativo com negativo vira positivo. Então aqui eu consigo, João, ver um problema de competência 3. Tem uma incoerência. Uma incoerência é um erro grave o suficiente para me autorizar a já marcar 160 lá em cima na competência número 3. Pois, ao enfrentarem desafios para serem valorizados, excelente, aqui ele problematiza a questão, são excluídos do corpo social brasileiro. Assim, vige, aí é um verbo que significa funcionar, mas ok, vou deixar. Vige analisar não somente, então, a má influência midiática, desafio 1, digamos assim, mas também a inoperância governamental, desafio 2, visto que são os principais empecilhos responsáveis pelo revés. Ok, pelo problema, tá de boa. Sob uma perspectiva, na verdade, sob essa perspectiva, então ele só retoma a perspectiva anterior, é um jeito possível de começar o segundo desenvolvimento, o segundo parágrafo. É válido pontuar, a princípio, o aspecto supracitado quanto à má influência midiática. Então, ele está mostrando que tem um projeto de texto, ele retoma o desafio 1 e a maneira que contribui para a potencialização, né, a intensificação da problemática. Sendo um pouco conservador em termos gramaticais, problemático e problemática são adjetivos. Então, a situação problemática. Eu implico com os meus alunos com isso. Então, situação problemática. Dessa forma, em consonância com o pensamento de Pierre Bourdieu, sociólogo francês, aqui ele prova que foi meu aluno. Quem é meu aluno cita Pierre Bourdieu. É impressionante. Outro dia eu estava dando aula. Vamos fazer um momento bate-papo? Pronto. Outro dia eu estava dando aula num cursinho, e aí, na hora em que eu citei Pierre Bourdieu, um menino lá no meio da aula riu e falou assim: professora, Pierre Bourdieu é o seu repertório? Sim, é o meu repertório, tá? É o meu francesinho do coração. E aí, o João prova aqui que foi meu aluno de fato. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, a mídia deve atuar como instrumento de democracia. Então, aqui, a mídia deveria, porque aí a gente já introduz o contraste e mostra o que ela faz de verdade. Isto é, disseminar informações relevantes a fim de conscientizar toda a população através de grandes canais televisivos acerca dos impasses refletidos na conjuntura odierna. Então, o Bourdieu não fala isso não, mas eu acho que o corretor comprou essa informação. Ok. Entretanto, então ele vai fazer um contraste lindo. Percebe-se
que o pensamento do sociólogo, aí eu não gosto dessa repetição, sociólogo, então isso aqui para mim é descontado na competência, não condiz com a realidade do Brasil. Afinal, na maioria das vezes, é imperceptível a presença de reportagens que informem sobre as comunidades e povos tradicionais. Eu colocaria aqui, por exemplo, afinal de contas, existem outros produtos midiáticos que poderiam abordar essas culturas, acarretando posteriormente, uma coisa acarreta outra, então essa preposição está errada, o silenciamento sobre a sua cultura. Ok? À vista disso, e na verdade é em vista disso, urge observar que, por não transmitirem a pauta de valorização desse grupo, ok, bem como no período do romantismo, e aí esse mecanismo aditivo está errado, bem como dá uma ideia de adição, ele queria, na verdade, dar uma ideia de comparação, semelhança, aí então seria assim como. E aí pode ser que um corretor mais confuso não tenha descontado isso na competência 4, que é um erro de mecanismo coesivo, e tenha achado só um erro simples, competência número 1. Então, até agora, eu acho que eu já confirmaria a nota 160 na competência 1. Então, vamos lá, ó. 160 na competência 1, beleza. Competência 2, ele fala do tema, ele tem uma tese, o texto dele é dissertativo argumentativo, e eu já achei 2 repertórios socioculturais produtivos. Aqui eu já consigo dar 200 na competência 2. Eu achei aqui desvios argumentativos, então eu daria o 160 na competência 3, e vamos deixar aqui o 200 na competência 4. Mas vamos avançar mais um tiquinho, vai que a gente vê mais alguma coisa polêmica, hein? Assim como, no período do romantismo, esses citadinos tradicionais, a gente tem um problema aqui, citadino é referente à cidade, e aqui, pelo contexto, ele está querendo falar de cidadãos, porque esses povos tradicionais, em geral, não moram em cidades, em zonas urbanas. Então, cidadãos. Temos um probleminha aqui. Tradicionais são esquecidos da esfera brasileira e, consequentemente, grande parcela do país desconhece a missão relevante realizada por esses povos, manter em perfeito equilíbrio a vegetação e o bioma do interior do país. Isso aqui é muito interessante porque amarra a menção que tinha sido feita lá no primeiro parágrafo e valoriza a competência 3, porque parece que ele tem um projeto de texto estratégico. Eu vou dar uma tossidinha. Voltei. Beleza. Em suma, após serem omitidas, ok? Eu colocaria aqui, após serem omitidas dos produtos midiáticos, a gente está corrigindo essa redação pela primeira vez, tá? De propósito, eu não tinha olhado ela ainda para simular o momento de correção do Enem. As comunidades nativas perdem a sua relevância e são colocadas em segundo plano. Ok. Quando eu coloco em segundo plano, eu perguntaria em relação a quê? Vamos ver se ele explica. Outro sim, tá. Temos uma questão aqui, e eu vou até mostrar para vocês, ó. Vocês têm usado muito o mecanismo coesivo outrossim. Ele é bonito, ele é chique e tal. E aqui ele tem um sentido de do mesmo modo, igualmente, semelhantemente. Eu acho que, na verdade, o que ele está mostrando no próximo parágrafo deve ser uma relação de adição e não de semelhança. Mas vamos ver como é que ele se saiu com esse outro sim. Mas o outro sim conta como mecanismo coesivo, como operador argumentativo, para ser mais exata. Outro sim. Vale ressaltar a inoperância governamental, o desafio 2, que ele tinha me prometido lá na introdução, em relação à dificuldade de reduzir esse entrave presente no cenário contemporâneo.
E aí eu já acho a retomada de esse entrave presente no cenário contemporâneo difícil de ser retomado. Eu acho que seria mais interessante de reduzir a invisibilidade dos povos tradicionais, o apagamento social. Eu faria uma retomada da situação do problema, porque está muito distante. Então aqui eu acharia aqui meio confuso. Então, competência 3, mais uma falhinha. De acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim, então ele tem um terceiro repertório sociocultural, o ser humano só poderá agir à medida que... E aqui eu não acho que ele está dando uma ideia de proporção, tá? Ele está dando uma ideia de explicação. Então vamos retomar aqui, ó. Temos um momento gramatical. À medida que indica proporção. Uma coisa acontece na mesma proporção de outra. Então, indica proporcionalidade. Na medida em que indica explicação, visto que, haja vista que. Vamos ver qual que é o sentido que ele está construindo nesse trecho. Vai que eu desconfiei dele à toa, tô aqui metendo pau no texto dele e sendo injusta, né? A propósito, deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que até agora eu pesei a mão ou se eu tô sendo justa. Vamos ver. O ser humano só poderá agir à medida que conhece o contexto que está inserido. Eu acho que nem explicação, nem proporção. Eu acho que é conformidade. O ser humano só poderá agir desde que conheça. É como se fosse uma coisa fosse condição para outra. Então, acho que temos um problema aqui. Para mim, isso é um problema de competência 4. Já tinha achado outro problema de competência 4 ali no bem como. Eu acho que eu abaixaria para 160. Não estou avaliando ainda a competência 5. Vamos ver competência 5. O ser humano só poderá agir desde que, ou a partir do momento em que, conhece o contexto em que está inserido. Logo, para reverter o problema, é necessário apenas que seja posto diante das autoridades governamentais, como o Ministério da Educação. Tá, achei estranho esse posto, mas tudo bem. Porém, apesar dessa problemática repercutir no âmbito legislativo e não se explica como que repercute, como é que ele me prova que isso tem repercussão no âmbito legislativo, nenhuma medida é implementada para atuar diretamente no combate à desvalorização dessas diversas comunidades. Não se menciona nesse texto como elas são desvalorizadas, como isso é percebido. Seria interessante a exemplificação. Então, como isso se manifesta? Seria a minha pergunta. Com efeito, ao necessitarem de um direito plenamente inerente para todos os cidadãos, uma coisa inerente a todas as pessoas, então a todos os cidadãos, saúde, educação, segurança, dentre outros, esses povos e comunidades são restritos. Ok. Haja vista que, por viver em regiões interioranas, são negligenciados. Eles são negligenciados porque vivem no interior ou porque são povos tradicionais? Aqui seria interessante explicar. Porque, por exemplo, há comunidades quilombolas em centros urbanos. E eles são negligenciados ou eles têm acesso ao serviço? Então, aqui tem um problema de competência 3 também, viu, João? Agora vamos lá para a competência 5, que é a polêmica que nos sobrou. Vamos lá. Dado o exposto, então ele retoma o que veio antes e faz um operador argumentativo, ó. Depreende-se, portanto, e aí eu vou pegar minha carinha e colocar ali em cima para eu não tampar a proposta de intervenção, vou ficar aqui flutuando. Dado o exposto, depreende-se, portanto, que a desvalorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil é um desafio a ser elucidado. Ele fez aqui um gancho que é facultativo, não é obrigatório fazer essa retomada não, tá? Então, eu estou aqui contando os elementos na câmera. Para isso, é dever da mídia, que é o agente,
Agente de comunicação atrelada com a visibilidade de questões sociais, então ele detalha justificando a escolha da mídia. Aqui tem um problema para mim argumentativo, que é agente de comunicação atrelada com a visibilidade de questões. Atrelada significa ligada, relacionada, mas atrelada ou relacionada como? Ela é causa disso? Ela é consequência disso? Ela é responsável por isso? Então eu perguntaria aqui, atrelada como? Tá? Então, por enquanto, 2 elementos. Atrelada com a visibilidade de questões sociais, a ação de promover. Ainda não contei promover, porque eu não sei se a ação dele conta. Por intermédio da divulgação de campanhas publicitárias, então tem meio, a ampliação desse grupo silenciado. Eu tenho um problema aqui. Promover a ampliação desse grupo, ampliação em qual sentido? Eles vão divulgar os direitos desse grupo? Ampliar esse grupo silenciado em termos quantitativos, populacionais, eles vão fazer esses povos tradicionais se reproduzirem? Então aqui pode ter tido um problema e o corretor não ter considerado essa uma ação possível, concreta. O corretor pode não ter compreendido qual é a ação. Então aqui, ó, eu acho que tem um probleminha. Então vamos colocar uma sinalização aqui, ó. João, talvez o seu problema esteja na sua ação, tá? Porque promover a ampliação do grupo é fazer o grupo ficar maior. A gente está falando de valorização e não de serem uma minoria quantitativa, mas de serem uma minoria qualitativa, política. Então aqui eu acho que está o problema. Promover a ampliação desse grupo silenciado. Por fim, ok, então está fechando. Essa ação deve ocorrer com o objetivo, tranquilo, de que o país integralmente reconheça a importância da função dessas comunidades tradicionais. Ele faz uma segunda proposta e aí usa um AD+, para sinalizar. Cabe ao outro agente, MEC, desenvolver, e aí não tem essa vírgula, porque MEC, né? E desenvolver não podem ser separados por vírgula aqui. Temos um agente, desenvolvedor, não, mentira, desenvolvedor. Corrigi errado, olha lá, ó. Agente, detalhamento por justificativa da escolha do agente, desenvolvedor de políticas, faltou o acento, nacionais de educação, não ser omisso quanto ao cenário. Isso daqui não é uma ação, é um objetivo, é um desejo. Então, João, eu compreendo o 160 porque a sua proposta de intervenção mais completa, que é a primeira, ela não tem uma ação de fato. Quando você me fala promover a ampliação desse grupo, eu não consigo entender o que você está propondo. Você está me falando de ampliar a voz desse grupo, a exposição midiática desse grupo, ampliação de legislação que proteja esse grupo. Você vai ampliar quantitativamente? Você vai fazer, sei lá, clínicas de fertilização para povos tradicionais? Portanto, eu vou apoiar o 160 desse corretor mal, tá? Então aqui eu acho que nós teríamos uma nota 160, competência 1, 200, competência 2, 160, competência 3, 160, competência 4 e 160, competência 5. A minha nota para essa redação seria um 840. Mas lembrando, gente, eu estou corrigindo com muito mais tempo do que os corretores do Enem. Eu estou corrigindo podendo escrever na redação, o que muda a abordagem. O que eu quis fazer aqui foi mostrar para o João Vitor e para vocês o motivo dessa redação ter tido as notas quebradas que acabou tendo, ok? Deixa aqui embaixo, nos comentários, se você achou que eu pesei a mão, se eu fui justa, se eu fui mão leve no final das contas. E, acima de tudo, se você quer que eu corrija a sua redação. Porque se você quiser que eu corrija a sua redação, nós temos um e-mail para isso,
que é esse e-mail que eu estou tampando com a minha cara, que é o coordepedagogicajana@gmail.com. Além disso, obviamente, eu estou em todas as redes sociais, é só procurar por Jana Rabelo. Um beijo, não esquece de deixar o like, o comentário, ativar as notificações, se inscrever no canal, todos aqueles biscoitos virtuais. Beijo!